Ai, 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 ai. Porra, que merda, cara. Que é isso aqui? Ah, isso aqui é um 7498. 7498. Que é isso aqui? Nossa, esse aqui é um pequenininho. Ai, ui, ai, 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 ai. Esse aqui é um. Ah, esse aqui é um 555. Pode ser utilizado como oscilador. O que tem aqui? Ah, ah, ah. Esse aqui é um 741. Amplificador operacional. Esse amplificador. Ai, 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 ui, ai, ai, tira. Esse aqui é um Arduino Uno. Nano. Esse aqui é muito bom. Eu sou o Flávio, seu astronauta favorito. Eu estou aqui reagindo ao vídeo, né, que eu assisti outro dia. Cara, que coisa mais chata, velho. E eu quero completar porque eu fui assistir o Dia D do Steve Spielberg. É, é um é Sabor Spielberg. Sabor Spielberg. Por que eu estou contando isso? Porque eu tive uma sensação de profundo desconforto e frustração ao assistir o vídeo. A primeira, com essa cena que eu fiz aqui, eu quero chamar a atenção para um negócio que aconteceu outro dia aí. Eu estava assistindo, acabou caindo na minha. Eu não corro atrás, né, de algumas supostas celebridades. Mas essa daí é uma jovem senhora, uma moça, né, que é uma brasileira que vive lá no leste europeu, e eu não posso falar o nome dela porque se você fala o nome dela, então ela é capaz de te processar. Falou o nome dela, ela te processa. Mas ela foi assistir o filme numa condição, eu acredito que tenha sido uma condição especial, se é que foi, mas tudo bem, foi sim. Não podia ser, não podia dizer de outro jeito, né? Eu recebi o convite, não fui, então provavelmente ela deve ter ido também nessas condições. Só que aconteceu um negócio que depois fiquei impressionado, que me chamou a atenção, que me motivou a assistir o filme. Eu tive duas razões para ver o filme. Essa foi uma delas. Que ela saiu do filme, foi para casa e aí ela não estava se sentindo bem. Você vai no cinema, sai do cinema, não está se sentindo bem, provavelmente você comeu um cachorro quente, comeu muita pipoca, comeu pão de queijo com chá, isso deixa você meio empachado, te faz mal. Não, eu estava me sentindo muito mal, aí eu tive que fazer uma sessão de telemetria, para não falar apometria. Eu tive que fazer uma sessão de telemetria e a pessoa tirou de mim os chips. Porque eu entrei no cinema, eu percebi que no cinema abriam-se alguns portais na sala de cinema e os ETs, os Greys, saíam desse portal e colocavam os chips, né? Os chips na cabeça das pessoas e deixavam as pessoas. E eu acho que eu fui chipada. Você foi chipada. Puta que pariu. Que coisa mais fora de propósito, né? E aí, cara, aí eu fico me perguntando como é que alguém não, porra, pelo menos com 3 neurônios, né, consegue falar coisa neste nível de, porra, eu acho uma estupidez danada, né? Eu não quero entrar no mérito da questão porque eu não estou aqui na condição de julgamento. Eu só estou quando você faz o julgamento de alguém, você está pedindo que ela mude de conduta. Isso é passivo de processo. Quando a pessoa é pública e você faz uma análise do comportamento da pessoa, isso é tranquilo, porque a pessoa é pública. Você pode falar o que você quiser a meu respeito, tá? O que você quiser. Mas apenas você não pode fazer um julgamento a meu respeito. Mas o que eu olho para essa criatura
que foi chipada, e essa pessoa, e a grande maioria das pessoas que se apresentam hoje na mídia ou nos podcasts da vida aí falando sobre questões extraterrestres, essas pessoas estão absolutamente fora de qualquer contexto, né? Quem realmente estuda exobiologia, quem estuda aí, tá dentro da casuística extraterrestre, essas pessoas não estão em rede social. Esse estudo é feito dentro de, de coisas mais, como eu diria, de situações mais restritas, tá? E aí surge o filme. Ah, deixa eu entrar no filme, que é o assunto que eu quero falar para você. Aí surge o filme. O Spielberg, né? A impressão que eu tive que em algumas sequências do filme, o Spielberg e o cameraman saíram para dar uma cagada, ou fazer alguma coisa, ou tomar um lanche, alguma coisa, deixaram a câmera ligada e os atores interpretando. E eles fizeram do jeito deles lá. Em que pese o fato de termos atores como, por exemplo, o Josh O'Connor, Emily Blunt, Eva Helson, o Colin Firth, o Colman. Então, são atores que são atores de altíssima relevância. Eu não vou ficar aqui falando a discografia dele, porque também não interessa, né? Se você quiser, você vai lá e assiste o filme. Eu joguei 44 reais pela janela. O filme é chato. Chato! Por quê? Porque o Spielberg apenas e tão somente levanta a bola de que existe uma organização que atende ao governo americano e que essa organização faz a engenharia reversa de alguns equipamentos, de engenharia reversa de equipamentos, tanto circuitos eletrônicos. Mostrar para você aqui isso aqui, ó. Isso aqui é uma placa de uma engenharia reversa de um dispositivo eletrônico onde estuda-se a conexão do cérebro com a mente, do cérebro com uma máquina, tá? Isso aqui é um circuito, isso aqui é experimental. Experimental faz parte de um documento que foi desclassificado. E esse equipamento aqui é uma placa, não é um circuito que eu fui fazer o vídeo, acabei nem montando, podia ter montado. E esse circuito aqui, ele está sendo aplicado, empregado dentro do equipamento que nós fabricamos, que tem uma engenharia. Eu não sou exclusivo disso. Eu faço parte de um grupo que estuda a exobiologia e está dentro da casuística extraterrestre de uma forma absolutamente técnica. Se você vem no âmbito da, da do olhar desse assunto, e você vem aqui, diz que você entrou em contato telepático com o ET. Mentira. Tá? Nenhum dos trabalhos feitos ou documentos, eu estou dizendo documento com classificação 1 ou desclassificado, nenhum deles fala de ação telepática. O trabalho do Dr. Collins, o trabalho do Coronel Phillips, o trabalho da enfermeira Matilda, notadamente o trabalho dela, fala-nos exclusivamente a respeito de um processo de comunicação utilizando a técnica. O coesor de Branly é um dispositivo primitivo de transmissão de radiação, né, de onda eletromagnética. Eu já discuti isso em um outro problema, eu explico como faz, não vou discutir isso agora aqui. E o nosso cérebro, ele utiliza esse recurso para fazer comunicação telepática. Em Stanford, a serviço da CIA, um grupo chefiado pelo Dr. Russell Targ trouxe uma visão nova a respeito da comunicação telepática e da comunicação de mente para mente. Uma das coisas que se sabe hoje, inclusive na época da Artemis, ali do lançamento, eu fiz um vídeo, expliquei para vocês, mostrei para vocês. O processo telepático não se dá fora fora de um campo gravitacional. O processo telepático no espaço profundo não acontece. O processo telepático, a captação de estado de consciência, só é possível em meio gravitacional ou
em meio gravitacional que tem um campo eletromagnético. Como é o caso da Terra. A Terra tem gravidade, tem um campo magnético, né? Um campo magnético terrestre, norte-sul. E esse campo magnético e a gravidade, segundo o Dr. Targ, e depois segundo o andamento das pesquisas, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos, período da Guerra Fria, tá? Os testes referendaram esta assertiva, né? Então, se você tem alguém aí falando nos podcasts da vida, que entrou em contato telepático com uma nave interestelar da constelação sabe Deus de onde. Mentira. Mentira. Não fez, não entrou em comunicação. Eu recebi uma comunicação e o extraterrestre disse para mim, é um arturiano, que vai acontecer isso, aquilo, aquilo. Mentira, não vai acontecer nada. Nada, absolutamente nada. Tá? Então, assim, e agora estamos preparando a Terra para a chegada e para. Não está preparando nada. A Terra já vem. Nós temos documentos, existem documentos classificados, existem desclassificados e desclassificados de nível 1, que corre dentro de um grupo de trabalho, de grupos de trabalho, documentos que datam de 5.000 anos. Eu posso afirmar para vocês, por exemplo, o livro do Imperador Amarelo. O livro do Imperador Amarelo, a hora que a tartaruga sai do lago, aquilo é um artefato, um objeto submersível, não identificado. E sai do lago com algumas inscrições, chama aí a tartaruga mística. Não, aquilo era um artefato. O imperador, esse personagem, que conversa com o seu ministro, esse ministro certamente era um interlocutor que provavelmente deva ter vindo nesse ambiente, passou para o Imperador Amarelo os princípios da medicina tradicional chinesa, que é o modelo eletrônico do homem. Então, tudo que você imaginar que acontece na medicina tradicional chinesa no trabalho, ele é um modelo eletrônico que foi interpretado por um outro tipo de inteligência. Esse é um primeiro dentro da casuística extraterrestre, esse é um dos elementos. Tá? Só que isso vem sendo feito de forma muito esporádica. Não é uma coisa que é assim, de domínio, né? Então, tem pequenos grupos trabalhando com isso. Supostamente, nós devemos, agora é uma opinião minha, pelo que eu consigo conversar com as pessoas, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Nesse período agora conversei bastante com muita gente. Supostamente, nós devemos ter, sob condições muito delicadas, umas 10 unidades biológicas não humanas à disposição dos especialistas. Tá? Então, não tem nada além disso. E artefatos para fazer a reengenharia, a engenharia reversa, né? Mostrei para vocês aqui o equipamentozinho da engenharia reversa. Tá aqui. Então, uma das coisas que eu realmente acho fabuloso, tá? É esse artefato aqui, ó. Esse artefato saiu de Roswell, tá? Aquele mecanismo que está lá dentro, isso aqui é um transistor. Eu já expliquei isso num outro momento também, como é que isso se deu. Essa tecnologia, uma tecnologia de altíssima complexidade, ela foi materializada em menos de 2 anos. No primeiro ano, após a queda, tinha-se um documento teórico por ser feito a reengenharia, tá? E uma das empresas a serviço do governo americano era a AT&T, depois a Motorola, tá certo? Então, nós temos hoje equipamentos transistorizados, por exemplo, esse aqui é um transistor, esse aqui é o clássico, 2N3055, numa encapsulamento. Isso aqui é um transistor que conduz alta corrente, ele dissipa alta potência, ele serve para controles que dissipa muita potência. Esse aqui é de média potência, e aqui dentro, por exemplo, para você ter uma ideia, nesse chipzinho aqui, nós temos uma infinidade de transistores em condições
muito pequenas, né? Então, ou seja, é esse daqui miniaturizado e implementado. Nesse chip aqui, que é um Arduino, que é um microprocessador, tem aqui milhares e milhares de transistores. Tecnologia extraterrestre. E dentro do teu telefone celular, não sei sob que condições você está me assistindo agora, a mesma coisa. Lá dentro tem milhões e milhões desse dispositivo decorrente de uma engenharia reversa. E a engenharia reversa que está sendo feita, tanto é no âmbito da metalurgia, no estudo dos materiais, né, como também no estudo da microeletrônica. Tá? A questão biológica, nós ainda temos muita coisa a ser falada ainda, a ser trabalhada. E agora nós estamos com seres híbridos no planeta Terra. Aí depois, no decorrer do filme, suscita-se essa possibilidade e num dado momento, tanto o personagem interpretado pela Emily Blunt, ela tem um gap na história dela, que a partir dos 10 anos, que antes disso ela não se lembra de nada, mas aí eles fazem uma coisa romantizada, e aí eles montam um cenário, e ela volta para aquele momento da vida dela, e aí os extraterrestres travestidos de viadinho, de raposinha, viadinho, tá? De viado, tá? Porque uma criança, viado, pode pensar que é uma outra coisa, não é nada disso. Tá? Pelo amor de Deus. Então, ali, o passarinho, o cardeal, o pica-pau, seja o que for, tá? Como se essa linguagem metafórica, isso não contribui com absolutamente nada. Se o governo, tanto o governo americano, o governo indiano, o governo soviético, o governo australiano, o governo chinês, o governo uruguaio e o governo peruano, o Peru é Amazônia, né? Se tem um pouquinho de boa vontade, né? Até o governo, até o Brasil, né? O Brasil escancarou, foi um dos que mais escancarou essas ocorrências. Só que isso não está no âmbito do esoterismo. Ai, o telepata, ai, eu sou médium, eu falo com ET. Fala nada, seu Zé Ruela da vida. Ah, eu estou com chip, eu estou chipado agora. Não tá, querido, não tá. Você comeu cachorro quente estragado. Aí o enjoo que você tá de cachorro quente, não é de chip. Tenha paciência. Tenha a menor noção do que é tá chipado. Claro que você não sabe o que é, tá? Esse assunto é um assunto de alta complexidade. Isso não é para a turma da quinta série. Isso não é para essas pessoas que têm o hábito de a superficialidade das notícias. Esse assunto não é um assunto para criança, não é um assunto para a turma da quinta série. E não é um assunto que é discutido com leveza ou com tranquilidade em um podcast onde a audiência é um bando de pessoas que têm uma preferência por esse tipo de assunto. É uma fantasia, tá? Cada um faz o que quer, tá bom? Eu tenho mais o que fazer. Então, esse momento que a gente está vivendo agora, não vai acontecer absolutamente nada, cara. Nada. Pode vir uma coisa aqui, uma coisa ali. Já está tudo feito. As coisas ainda estão até onde se sabe hoje. Tem muita coisa que foi feita mais no âmbito da engenharia reversa do que propriamente no processo de comunicação. As unidades biológicas não humanas, elas não estão disponíveis da forma como tinha lá na época de Russell, que a Matilda conversou, efetivamente teve um tempo, meses, conversando com essa criatura, até chegar a um nível de interlocução muito fragmentada. E aí o final do filme, bom, o final do filme é uma verdadeira palhaçada, né? Que é o ET, eu acho que ele não foi para casa, a vontade que eu tive de gritar no cinema, porque a hora que ele chega, ele sai de dentro de um desses case, parece aqueles cases de guardar sapato, né, que a gente tem em casa. Eu não tenho.
que ele abre aquele zíper assim e sai o ET numa cadeira de roda, uma visão, sabe, de menos-valia para aquela criatura. E, e aí ela começa a conversar e você percebe na fala o que é o que é que acontece dentro do cérebro se o cérebro fosse emitir um som no momento em que ele está utilizando a reação eletrônica sináptica do coesor de Branly. A reação sináptica eletrônica, como se o cérebro, como se aquele grupo de células tivesse uma sendo como um coesor de Branly. E isso tem que ter o cérebro tem que ter muita capacidade para fazer isso aí. E tanto a jovem que é vou falar um pouquinho mais do personagem, né? Ela é uma jornalista que dá notícia do tempo, e depois ela aparece também um rapaz ali que é o que surrupia todo esse material para trazer esse material à luz. Não precisa roubar nada. Não precisa roubar nada. Está tudo aí. É que não tem mais além do que está aí. Né? E aí algumas pessoas se acham, eu quero, não é eu sou, eu quero ser a escolhida para ser a interlocutora entre os extraterrestres. Não vai ser. Sinto muito. Não vai ser. Não vai. O máximo que pode acontecer é você pintar o cabelo e falar algumas bobagens por aí. Eu estou generalizando, tá? Porque quando eu digo você, é você, tem uma véia, tem um senhor, tem o tiozão, tem o tiozinho, tem a moça lá do leste europeu, tem o cara lá dos Estados Unidos, tem uma banda de maluco aqui no Brasil, tem esse pessoal da apometria. A apometria, eu me lembro, vou me lembrar do Dr. Lacerda. Se o Dr. Lacerda tivesse vivo hoje, viu o que esse pessoal faz com a apometria, é de chorar, cara. Eu só conheço aqui em Florianópolis um grupo de trabalho de apometria que realmente lida com o assunto com a tecnologia clássica proposta por ele. Os demais eu não vou aqui fazer nenhum juízo de valor de absolutamente ninguém. Só estou dizendo que quem pratica apometria na acepção clara da palavra é um grupo aqui, é um grupo de pessoas dedicadas a isso aí. Pois bem, eu não vejo essas pessoas falarem com esse grau de estupidez que esse povo fala, tá? E trazendo, inclusive, essas questões ligadas à, futurologia e tal. Ou se o governo americano quiser colocar. Ô, pessoal, olha só, deixa eu parametrizar aqui um pouco. Pessoal, alguns vão lá para o Congresso, Elizondo e outros tantos, vão lá, falam, abrem a boca. Aqui no Brasil tem mais uns 3 ou 4 aí dessa que fazem parte dessa casuística extraterrestre do baixo clero, e fica falando assim, porque agora, não sei o quê, papapá. Não, cara, tá tudo aí. É só abrir o bico. É só deixar só o pessoal colocar e falar. Nós não vamos ter nenhuma surpresa. Posso assegurar a você, nós não teremos nenhuma surpresa sobre o que já se tem por aí. Em termos tecnológicos, não. Em termos tecnológicos, praticamente nós temos tudo às claras, tá? Propulsão, sistema antigravitacional, a parte metalúrgica, isso tudo já foi amplamente estudado no âmbito da reengenharia, tanto é que nós temos as nossas espaçonaves hoje, toda ela com tecnologia extraterrestre. Aeronaves, toda ela com tecnologia extraterrestre. Tudo que pode imaginar em termos de reengenharia. E, claro, a eletrônica fina, que está fazendo um baita de um sucesso. Então eu fiquei muito, sabe, eu fiquei frustrado, porque eu falei, pô, o Spielberg vai tirar um véu de coisa que tudo que está ali já está amplamente divulgado. Tudo que se fala no filme, todo mundo já sabe. Então não tem absolutamente nenhuma novidade. Se você quer assistir o filme, vai. Você vai ver o Spielberg trabalhando
em alguns momentos. Ou em outros momentos eu te afirmo, ele saiu para dar uma cagada, deixou a câmera ligada e os atores atuando. O roteiro fica meio ruidoso, mas você vai ver, você vai confirmar isso que eu estou falando. Tá certo? E.T. Phone Home. Até.